Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, mais uma vez. Bem-vindos a mais um dia de estudo, mais um dia de trabalho. Meu nome é Felipe. Bom, hoje vamos fazer o resumo do capítulo 7 da Era dos Impérios, né, com o título de Quem é Quem? Ou as incertezas da burguesia. O capítulo fala sobre as transformações sociais, né, e também econômicas da burguesia no século XIX, né? A classe média, que era emergente, desfrutava de conforto, segurança financeira, né? Só que nem tudo eram flores, né? Eles enfrentavam a crise de identidade, né? Valores tradicionais estavam sendo substituídos por um estilo de vida mais luxuoso, né? Menos focado no trabalho árduo, coisa que eles tiveram durante um bom tempo, né? Inclusive, né, essa crise identitária foi tão grande que muitos acabaram apoiando a Primeira Guerra Mundial como uma maneira, né, de se sentir inseridos na grande transformação social que estava acontecendo. A dinâmica do trabalho aqui é muito simples, galera. O resumo vai ficar na tela. Eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar vocês a fixar o conhecimento. Se vocês tiverem interesse nas obras anteriores do Hobsbawm, nos temas das obras, seja lá o que for, poder ajudar de alguma forma, tem playlists aqui no canal. Eu vou deixar em algum canto aqui com as obras anteriores que já estão prontas. Bom, apresentações feitas, bora começar aqui a leitura para poder dar início aos trabalhos. Simbora, galera. Século XIX, quando a burguesia começou a crescer, as pessoas da classe média, elas começaram a viver com mais conforto, né? Mais segurança financeira do que a maioria das pessoas. Eles tinham muitas coisas em abundância, né? Seja de bem material, alimentar e etc. Mas mesmo com todas essas regalias, né, o verdadeiro conforto da burguesia só chegou no final do século, né? As casas da burguesia eram grandes, bem equipadas, né? Muitos empregados para poder ajudar, mas o jeito de viver deles ainda estava se ajustando para melhor atender as necessidades de quem? Da classe média. Nos anos de 1800, a vida das pessoas estava mudando bastante e isso ficou muito visível nas áreas mais afastadas das cidades do que no centro das cidades, né? Novos bairros de classe média começaram a aparecer com casas grandes, bonitas, né? Jardins e tudo mais. Esses bairros eles eram feitos para pessoas que tinham um pouco mais de grana, tinham uma condição um pouco melhor, né? Mas com o tempo as coisas foram mudando, os preços dessas casas elas aumentaram e mais pessoas da classe média baixa conseguiram se mudar para lá. Eventualmente esses bairros eles acabaram perdendo, né, um pouco de sofisticação, justamente porque pela alta procura e mudança por esses bairros, né? E consequentemente eles acabaram se tornando menos planejados. O novo ideal de vida para a classe média era ter uma casa no subúrbio com jardim, né? Parece bobeira, mas é isso. Isso representava assim uma evolução das antigas casas de campo dos mais ricos, né? Mas com assim um toque mais pessoal e menos ostentação. A ideia era ter um lugar tranquilo, né? E também confortável, longe da agitação das cidades grandes, né? Com isso, os mais abastados, eles também começaram a se afastar das cidades, né? Buscando um estilo de vida mais voltado, né, para a família, para o conforto, em vez de se preocupar tanto em mostrar o status social. Antes da Revolução Industrial, as casas de campos e os castelos, eles não eram só lugares para se morar. Eles também mostravam o poder, né, das pessoas com mais grana. Era uma espécie assim, de palcos onde
a elite eles podiam exibir o seu prestígio, né? Por exemplo, mansões dos grandes capitalistas, como a Villa Hugel dos Krupp e a Bankfield House dos Ackroyd e os Crosleys. Eles eram mais assim do que simples residências. Eles eram verdadeiros locais para se demonstrar poder. Eram lugares onde se misturavam a vida pessoal e a pública, né? Eram usados para poder fazer eventos importantes, encontros políticos e tudo mais. Quando a economia ela começou a crescer e a classe média ficou com mais poder aquisitivo, né? Eles se tornaram mais ricos, essas pessoas elas começaram a imitar o estilo de vida das antigas elites, né? Com isso, elas começaram a viver de forma mais privada, mais pessoal. A política também mudou e a burguesia perdeu assim um pouco de poder. Além disso, os valores mais rígidos e religiosos que antes eram mais comuns, eles começaram a enfraquecer. E isso tudo ajudou a classe média a mudar a forma de viver e também de pensar os seus valores, né? Para poder se adaptar a essa nova realidade, tanto econômica quanto social, que estava surgindo na sociedade, né? No modo geral. A forma como era a vida em família e a diversão também mudou. As mulheres elas começaram a ter mais liberdade, o conceito de juventude surgiu, o que influenciou bastante as artes e como as pessoas viviam. Com mais gente na classe média, muita gente passou a querer ter assim, uma casa legal, confortável. A modernidade passou a significar ter um gosto novo também para decoração, para estilos de vida. As casas elas ganharam importância como lugares de conforto, né? E também viajar começou a ser uma forma bastante popular de se divertir. Durante o período em que mais pessoas estavam lutando por direitos e melhorias, né, de condições de trabalho, também surgiram novas questões sobre como as pessoas se viam na sociedade, né? Muitas pessoas da chamada classe média, né, eles queriam entender melhor onde eles se encaixavam. E a ideia de burguesia, que era a classe mais rica, mais influente, começou a parecer assim, não tão simples quanto a galera achava que funcionava. Com o aumento das mobilizações sociais, alguns membros dessa classe começaram a dizer que as divisões de classe social não eram assim tão claras, ou até mesmo que elas nem existiam mais, né? Isso se tratando de classe média, né? Em países como citados aqui a França e a Inglaterra, as pessoas elas começaram a negar ou a redefinir o que eram as classes sociais. Enquanto os sociólogos eles tentavam acompanhar essas mudanças e entender melhor como a sociedade estava se organizando, né? Antigamente era mais fácil dizer quem fazia parte da classe média e de outras camadas sociais, porque as regras eram bem mais definidas, né? Especialmente em países como a Alemanha. Lá tinha muitas categorias específicas para poder descrever diferentes tipos de pessoa dentro da classe média. Já em outros lugares, por exemplo, na Europa Ocidental, essas categorias elas eram mais vagas, mais amplas, né? O que tornava mais difícil saber exatamente quem pertencia a qual grupo social. Fora isso, cada vez mais pessoas elas queriam sim, subir na vida, alcançar o status de classe média, né? E isso acabava complicando ainda mais a definição de quem estava em qual grupo social. Basicamente, antes era mais fácil de ver quem era rico e quem era pobre. A grosso modo era isso. Mas com o tempo, isso começou a ficar mais complexo, mais confuso. A pequena burguesia, que era formada por artesãos, lojistas menores, eles estavam abaixo dos mais ricos. Sim, né?
mas com a mudança na economia, especialmente com o crescimento de empregos de escritório, né, e a chegada de novas pessoas alcançando o que eles acreditavam ser a classe média, né, que eles compraram até títulos e status social, as divisões entre essas classes sociais, elas começaram a se misturar. Isso fez com que fosse mais difícil de identificar quem estava em qual classe e como as pessoas eram vistas na sociedade e também nessas classes. No meado do século XIX era mais difícil definir e separar mais claramente quem era da classe média e quem era da burguesia. Enquanto a nobreza e a classe operária tinham assim, critérios bem definidos, a burguesia ela não tinha esses critérios tão fixos assim, né? Ela incluía pessoas com dinheiro, investidores, empresários, também profissionais liberais. E com o tempo essa distinção ela ficou ainda mais complicada porque a classe média ela cresceu e se diversificou mais, né? Consequentemente tornou mais difícil distinguir, né? Quem realmente era da burguesia e quem estava tentando alcançar a burguesia. No final do século XIX e começo do XX, teve um aumento no número de pessoas que trabalhavam em profissões como medicina, arquitetura, 2 exemplos, na França e na Inglaterra. Essas pessoas elas não eram necessariamente ricas, mas elas eram consideradas parte da classe média alta, né? Ou a burguesia, por causa da educação que eles tiveram e do status também, né, que eles tinham. Esse grupo cresceu mais rápido do que a população em geral. Além disso, muitos chefes de grandes empresas começaram a ter papéis mais importantes. E isso mostrou como a economia das grandes empresas também estava mudando. Do ponto de vista econômico, não fazia muita diferença ficar na burguesia como um grupo específico. O importante era entender o papel dos capitalistas e como eles funcionavam na economia. Mas para os sociólogos e também para os historiadores, a posição social ainda contava bastante. Como o caso dos aristocratas que vinham de famílias nobres. Então, a diferença entre a burguesia e as classes médias baixas ainda mostravam como a economia e a sociedade estavam em constante transformação. Naquela época, para quem era da burguesia ou da classe média, era muito importante ter assim, pontos bem claros, pré-requisitos, sobre quem fazia parte desse grupo, né? Classe média, baixa e da burguesia. Isso era especialmente importante para aqueles que não podiam garantir o seu status só com grana. Pega essa visão, é importante. Alguns desses critérios, eles incluíam viver no estilo de vida da classe média, praticar esporte, né? E principalmente ter uma boa educação formal. Se você não tinha grana, você tinha que mascarar as coisas. E era essa cartilha. A educação formal ela se tornou assim, o principal sinal de status. Não era porque a educação em si trazia benefícios imediatos, mas porque mostrava que os jovens podiam esperar mais tempo antes de começar a trabalhar. Isso dava a eles uma chance maior de subir na escala social. Eles tinham mais tempo para poder estudar. Eles não precisavam trabalhar desde jovens. E isso mostrava mais tempo que, se eles têm mais tempo para estudar, eles têm mais chance de subir na escala social, né? Desde lá de 1900 e bolinha até hoje, mudou pouquinho. Se mudou alguma coisa. Mesmo que a educação formal ela não tivesse assim, muita utilidade prática para o dia a dia, poder pagar por essa educação virou assim, realmente um status social, um sinal de status. Em muitos países, o sistema educacional cresceu e passou a incluir mais anos de estudo, né?
ir para o ensino médio e para as universidades se tornou uma coisa mais comum para a classe média. Apesar de mais pessoas estudarem, poucas dessas pessoas realmente conseguiam terminar os cursos. A educação ela acabou funcionando mais como uma espécie de passaporte para entrar na classe média e na classe alta. Era uma forma de se diferenciar das classes mais baixas, né? E, como eu já falei, ter mais chance de subir na vida. A burguesia, tanto antiga quanto essa emergente, a mais recente, conseguiu se organizar bem porque eles tinham bons métodos e também muitos recursos, né? Eles copiavam a aristocracia no jeito de viver e também nas conexões sociais. Quando a burguesia começou a adotar os valores da aristocracia, isso significava viver de maneira mais luxuosa e gastar bastante, gastar muito, onde o dinheiro passou a ser, então, o principal sinal de status. Enquanto a aristocracia tradicional ela se mantinha mais isolada, em declínio, a grande burguesia pegou, né, esses mecanismos aristocráticos e usou para os seus próprios objetivos, né, valorizando a riqueza como um símbolo de prestígio e também de sucesso. Muita gente hoje também faz isso. As escolas e as universidades ajudaram muita gente realmente a subir na vida, especialmente aqueles que queriam um status social melhor e não tinham nascido em famílias ricas, né? Em famílias que tinham totais condições para poder... Toma, vai, brilha, desce e brilha. Não. Um bom exemplo é a história do filho de um jardineiro que ele, assim, estudou muito. Ele virou um professor famoso em Cambridge e ele teve um neto. Vamos lá, esse cara estudou pra caraca, ele virou professor em Cambridge e ele teve um neto. John Maynard Keynes, que se tornou uma pessoa, assim, mega importante, né? Mega respeitada. Dá uma conferida de quem foi esse neto, né? Vocês vão se surpreender. Mesmo vindo de uma família simples, né? O Keynes, ele conseguiu chegar no topo da sociedade graças a quê? À educação, né? Isso mostra que desde aquela época, estudar para poder mudar a vida das pessoas e ajudar a subir na escala social era um caminho realmente de quem não nasceu com privilégios, quem não nasceu no famoso berço de ouro, conseguir dar aquela upada, né? Conseguir chegar aonde desejava. Entre 1870 e 1913, a educação secundária e superior também cresceu bastante porque mais gente queria ser reconhecida socialmente. Principalmente aqueles que ficaram ricos, mas não tinham o mesmo prestígio, né? Vamos lá, grana não era tudo. Durante esse período, o número de estudantes universitários aumentou bastante, quase triplicando em vários países da Europa. Mas a classe alta começou a ter um problema. Com mais gente conseguindo educação, os status exclusivos de que eles tinham a educação estava perdendo valor. Mais gente estava conseguindo entrar numa instituição de ensino superior, se formar, né? E para continuar sendo vistos como os superiores, as pessoas da alta burguesia eles tiveram que encontrar novas maneiras de manter o seu prestígio, né? Como criar grupos exclusivos, né? Mesmo quando mais gente conseguiu entrar nas escolas e nas faculdades, na Inglaterra e também nos Estados Unidos, essas instituições ainda acharam maneiras de manter um grupo exclusivo de pessoas. Faculdades famosas como Oxford, Cambridge na Inglaterra e as da Ivy League nos Estados Unidos, eles criaram uma espécie assim de clubinho, entre aspas, para os seus ex-alunos. E esses ex-alunos, eles se ajudavam, né? Criando um grupo mais poderoso que tinha mais chances de conseguir bons empregos e fazer melhores negócios. Então, galera, a educação, ela não só ajudava a subir na vida, mas também ela mantinha a galera rica e poderosa no topo, né? Esse círculo social garantia que as pessoas certas continuassem a ter acesso às melhores oportunidades
mantendo as diferenças entre ricos e os pobres. Antes de continuar a leitura, cara, aqui no meu resumo, agora a gente está indo para parte 4, só para deixar uma coisa clara. Procura, se vocês estão fazendo anotação, procura anotar as datas, os recortes temporais que estão no resumo, porque se tu for absorver a informação assim direto, tu pode se confundir. Teve uma hora que eu falei, pô, grana passou a ser tudo. Aí, um pouquinho depois da leitura, a educação passou a ser o maior ponto de status social. Aí, depois, a educação, ela estava sendo mais acessível para as pessoas, a galera estava conseguindo. Então eles criaram círculos mais fechados. E se vocês não se atentarem, por exemplo, início do século XIX, aqui na leitura dinâmica, eu vou soltando, né? É bom, galera, para quem está acompanhando, para quem está estudando, acompanha pelo resumo, não se atenta só no que eu estou falando, porque no resumo tem as datas e esses recortes podem ser determinantes numa questão de concurso que sem querer pode confundir vocês e, acabar aí, né, perdendo uma questão de bobeira no vestibular, no concurso. Ou até mesmo, tudo bem que não é muito foco aqui do trabalho, mas, uma prova para uma escola técnica. Né? Então, se atentem bastante aos recortes temporais. Porque em um século, muita coisa muda. Ok? Sentando o dedo, vambora, que esse vídeo aqui tem informação pra caraca. Prosseguindo, galera, agora aqui pra mim tá a parte 4. No final do século XIX e no começo, né, final do XIX, começo do século XX, a sociedade, né, ela era bem dividida em diferentes camadas sociais. No topo tava os 100 mil do alto, que eram assim super ricos, poderosos. Né? Abaixo deles estavam as classes médias inferiores, que eram uma grande parte da população, mas que não tinha assim tanto dinheiro, tanto poder. Essas classes médias, elas queriam manter um certo status social, então muitas vezes eles contratavam empregados domésticos para poder ajudar em casa, mesmo que eles não tivessem essa necessidade, mas precisava se manter o status. Ter empregados era uma forma de mostrar que eles tinham um certo nível de riqueza, um certo nível de importância, né? Mesmo que o número de empregados não aumentasse assim, tanto com o número de pessoas nas classes médias, essas pessoas elas ainda elas ainda se viam como importantes, como superiores, especialmente porque davam uma boa educação para os seus filhos, né? Filhos e filhas, né? E isso ajudava a poder manter o seu status social. Eu dou educação pra caraca pros meus filhos, eu tenho empregado. Olha só, eu tiro uma onda do cacete. Mais uma vez, e a gente tá falando 1800 e cacetada e 1900 bolinhas. Estamos em 2025. Muita coisa não mudou. Max Weber, ele falou sobre a mudança na sociedade com o tempo. Antes, a classe média era formada por pessoas como donos de pequenas lojas, artesãos, né, e tudo mais. Mas ao longo do tempo, né, surgiu uma nova classe média composta por pessoas que trabalhavam como gerentes, executivos, técnicos em grandes empresas e também no governo. Essa nova classe ela estava crescendo porque a economia ela estava mudando e mais empregos estavam aparecendo em áreas como serviços e também administração, em vez de apenas produção e comércio. Nos Estados Unidos, por volta de 1900, essa nova classe média já era mais numerosa que a classe operária em alguns lugares. Mas isso não era comum em todos os países. Olha o aumento que teve a classe média, né, no início do século XX. As pessoas das classes médias e classe média baixa, que eram muitas nas cidades grandes, elas tinham dificuldade para poder se destacar como indivíduos importantes. Ao contrário da classe média alta e da alta burguesia também, que já eram conhecidos, né, por sinais de riqueza, estilo de vida, sofisticação, né, e tudo mais. Essas classes médias, elas tinham que usar coisas como, educação, jeito de viver, né? Comentei bastante sobre isso, para poder mostrar a sua posição social, para poder se diferenciar das classes operárias, né? Muitas vezes essas classes médias acabavam se inclinando para a política de direita. Olha só, como uma coisa vai levando a outra.
apesar deles viverem bem, né, com uma renda confortável, tinha uma grande diferença entre eles. E os super ricos que tinham muito mais grana. No final do século XIX, os ricos moravam em bairros chiques, né, separados efetivamente dos mais pobres. Eles usavam a educação e o esporte para poder mostrar a sua riqueza, seu status. Na Inglaterra, os esportes era uma coisa de classe alta. Incluíam atividades como equitação, caça, né? A palavra esporte era usada geralmente para essas coisas sofisticadas, né? Enquanto jogos e competições eram vistos como simples passatempos, né? Olha a diferença, né? A palavra esporte era usada para modalidades que eram consideradas mais sofisticadas e jogos e competições, passatempo, né? Parece bobeira, mas é importante fixar isso também. A classe média ela começou a adotar esses esportes e até mesmo coisas caras, como, pô, na época era bastante caro. Não que hoje não seja, para muitos. Dirigir carro, né? No início era só pra galera que tinha muita grana. Com o tempo, os esportes, né, como futebol, começaram a se tornar muito populares entre os trabalhadores, especialmente na Inglaterra, onde muitas pessoas jogavam e também assistiam os jogos. Isso fez com que surgisse uma nova ideia no esporte, né? Mentalize. O amadorismo, que separava quem jogava por diversão de quem jogava como profissão. Esportes praticados pela classe média, como por exemplo tênis e o rugby, não aceitavam o profissionalismo e tentavam unir as pessoas da classe média e da nobreza. Jogos Olímpicos, que começaram em 1896, eram um exemplo desse ideal de amadorismo e estavam ligados às escolas britânicas, promovendo o esporte como uma maneira de unir as pessoas e criar também um sentimento de patriotismo. Com o tempo, o esporte ele ajudou a criar novas formas de se socializar e também de se viver, especialmente para a classe média, né? Tênis, alpinismo, ciclismo, eles ficaram populares, né? Ajudaram as pessoas a se encontrar, né? a interagir mais. As mulheres também ganharam mais liberdade por causa disso, né? Além disso, os clubes de golfe eles se tornaram lugares importantes para profissionais e também para empresários, né, se encontrarem. Entre 1870 e o começo do século XX, o crescimento rápido dos esportes organizados mostrou que tinha uma grande necessidade disso na sociedade, né? Então, o esporte ele se tornou uma maneira, né, importante de diferentes grupos sociais eles interagirem, né? Mostrando e reforçando também as diferenças e as identidades na sociedade da época. Antes de 1914, a classe média ela passou por mudanças importantes. Primeiro, na parte mais baixa da classe média, cada vez mais pessoas que trabalhavam em empregos de escritório ou também administrativos começaram a se considerar parte dessa classe média, mesmo que ganhassem salários semelhantes aos dos operários. A diferença era que eles usavam roupas mais formais, tentavam viver de maneira que parecia mais sofisticada, né? Como se realmente eles fossem da classe média. Mesmo que na prática eles não fossem assim tão diferentes dos operários, o salário deles estava ali. Então, o que eles tinham condição de comprar, tecnicamente, era o que os operários tinham também condições. Era mais fácil definir quem era quem em termos de classe social lá atrás. A gente podia separar as pessoas, né, em grupos bem distintos, como por exemplo, empregadores, chefes e trabalhadores. 3. Só que com o tempo, né, já martelei isso muitas vezes, né, isso ficou mais confuso e agora a gente vê um monte de gente diferente sendo colocada na mesma categoria, né? No censo inglês,
começaram a tentar organizar as pessoas de acordo com as suas classes sociais. Nessa época também surgiu uma nova classe de pessoas ricas que ganhavam dinheiro assim sem precisar trabalhar diretamente, ou seja, eles viviam de rendimentos, sonho de muita gente. Antes, na época puritana, as pessoas ricas geralmente trabalhavam para se ganhar dinheiro. Isso começou a mudar. Nos Estados Unidos, no início da década de 1890, a quantidade de milionários cresceu legal, né? Chegou, no início de 1890, a mais de 4 mil milionários. Isso era um número ultra absurdo para os padrões da época. Isso mostrava como a ideia de classe social estava mudando, né? Com uma nova classe rica surgindo e também se tornando mais comum. Antes da guerra nesse período, tá? Primeira guerra, a Grande Guerra. A nova classe média baixa, ela não estava tão melhor de vida quanto os artesãos que faziam, assim, trabalhos mais especializados. Mesmo ganhando dinheiro regularmente, os operários eles não precisavam gastar muito para poder se mostrar bem. Na Inglaterra, os homens da classe nova podiam se chamar de gentlemen, que antes era um título para quem tinha grandes terras, apenas não por fazerem trabalhos manuais. Apesar de acharem que estavam melhor do que os seus pais, né, terem esperanças para um futuro melhor para os seus filhos, eles ainda tinham raiva das pessoas que estavam acima ou abaixo deles na sociedade. Cara, olha só como que essa classe média era complicada. Era muito complicado, não era pouco não. No final do século XIX, início do XX, viver bem na burguesia não precisava ser assim, caro pra caramba. Por exemplo, o economista, o Marshall, ele dizia que um professor podia ter uma vida confortável com apenas 500 mil libras por ano. O pai do John Maynard Keynes, o cara que teve um neto, John Maynard Keynes, falei pra vocês pesquisarem quem foi esse cara. Ele mencionado também em vídeos anteriores, né? Por exemplo, ele ganhava 1.000 libras por ano. E ele conseguia economizar 400 libras, mesmo mantendo assim, uma casa legal, com empregados. E ainda conseguia tirar férias, né? Se divertia com hobbies, né? Como colecionar selos, jogar golfe, né? Assim, mesmo que houvesse formas de gastar mais dinheiro, viver bem era possível para quem tinha uma renda mais modesta para os padrões da época. Era possível se economizar. Só que muita gente não se atentava nisso. Antes da Primeira Guerra, a burguesia ela se destacava por gastar muita grana para poder mostrar, né, o quanto que eles eram ricos, poderosos, o tudo posso, tudo tem. Os super ricos, por exemplo, eles compravam coisas assim muito caras, iates, obras de arte famosas, né? Só para poder mostrar que eles tinham grana. Mesmo os que tinham um pouco menos de dinheiro, né? Eles ainda podiam aproveitar luxos como, jantares, né? Elegantes, né? Hotéis mais chiques. Hotéis de luxos, como os fundados por César Ritz, eram frequentemente frequentados não só pelos mais ricos, mas também pelos burgueses que queriam um pouco de luxo sem gastar tanto, né? Naquela época, as mulheres e os familiares das pessoas mais ricas começaram a se envolver mais em causas sociais e culturais também. Como essas famílias tinham bastante dinheiro, eles podiam apoiar atividades que não davam lucro, né? Mas podiam ajudar, né? Boas causas. E quando eu falo de boas causas, não associem diretamente a ajudar os pobres, né? Como o citado aqui no resumo, né? Algumas dessas boas causas significava promover a arte. Não confundam as coisas, né? Por isso que eu digo que é muito importante. Eu estou aqui fazendo a leitura dinâmica, acompanha pelo resumo. É fundamental. Continuando, galera, com o dinheiro que esses ricos davam, muitos artistas e também escritores, né, eles puderam se concentrar em criar as suas obras, né, já que eles não precisavam se preocupar tanto em ganhar o dinheiro. Eles eram financiados. Esse apoio, ele ajudou muito
no desenvolvimento e na cultura da sociedade naquele período, né? Teve muita importância. Bom, na época em que a burguesia estava no topo, começaram a surgir dúvidas se essa classe ainda conseguiria manter os seus valores antigos enquanto mudavam a sua maneira de viver. Antes a burguesia valorizava a moral rígida, trabalho duro, juntar dinheiro, evitando extravagâncias, né? E tudo mais. Só que com o tempo eles começaram a viver mais no luxo, mais no lazer, na ostentação. Isso acabou gerando, assim, preocupação sobre como eles poderiam manter esses valores tradicionais ao adotar, né, um estilo de vida mais indulgente, por assim dizer. Nos Estados Unidos, muitos empresários ricos, como citados aqui, o Andrew Carnegie, acho que é assim que se pronuncia, e o John D. Rockefeller, eles davam grandes quantias de dinheiro para caridade, mas isso muitas vezes era mais para melhorar a imagem deles do que por uma verdadeira preocupação social. Rockefeller! Guardaram, né? É isso. Para a maioria dos empresários americanos, ter muito dinheiro era a principal prova de sucesso. Já lá na Rússia, né, do outro lado, os empresários, apesar de eles se manterem bem-sucedidos, eles tinham que lidar com uma sociedade mais tradicional, né, e com a ameaça de uma crise econômica. Isso tornava a situação deles muito delicada. Na Europa, a burguesia estava passando por um momento difícil. E isso estava acontecendo porque a forma como as empresas eram administradas, ela estava mudando. Em vez de elas serem comandadas pelos próprios donos, elas estavam sendo geridas por funcionários. Além disso, a estrutura familiar tradicional também estava mudando. A ideologia burguesa, que costumava valorizar o individualismo, a moralidade, ela estava enfrentando desafios com o surgimento de novas ideias e uma crise na política e também na cultura. Pensadores como Nietzsche e Barrés, eles estavam questionando os valores e a moralidade que a burguesia valorizava, né? No amplo modo. Fiz até a pausa dramática para poder contextualizar. Isso tornava as coisas assim mais complicadas para a própria burguesia lidar com a evolução das ideias e a sua própria identidade. Eu fiz a pausa dramática, que quando Nietzsche é citado, pensa num cara desesperançoso da vida que dá o papo reto sem pestanejar com nada. Pois é, esse cara aí. No século XIX, a Alemanha ela se destacou bastante no mundo, avançando na ciência, tecnologia, cultura, tudo mais, todos os campos. Só que o país tinha um certo problema com o liberalismo, né? Liberalismo é a ideia de que a sociedade ela deve ser mais livre, mais democrática. Essa ideia era muito popular na França e na Inglaterra, que foram fortemente influenciados pelo iluminismo do século XVIII. E a Alemanha, por outro lado, ela não adotou essas ideias tão facilmente. Assim, havia um debate sobre se o crescimento da Alemanha era um sinal de verdadeiro progresso liberal ou se ele estava se afastando das ideias mais tradicionais dos séculos anteriores. Isso mostra como o liberalismo na Alemanha era um pouco mais diferente do que nos outros lugares. Durante a Grande Depressão, que foi uma crise econômica global, né, na década de 1930, a política na Alemanha e em outros países começou a se desorganizar bastante. O liberalismo, né, que era a ideia popular na época, ele começou a ter problemas. Muitos liberais mudaram as suas ideias e se tornaram conservadores, enquanto outros eles se dividiram ou perderam simplesmente apoio. Além disso, a classe média e a classe média baixa, eles passaram a apoiar ideias mais conservadoras, né, passando a rejeitar o liberalismo.
Com a mudança nas ideologias políticas, né, e também no ambiente político, ficou mais confuso, né? O que significava ser liberal? E muitos liberais não conseguiam mais se identificar com essa situação. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, a vida estava ficando melhor para muitas pessoas na Europa. Com mais conforto, riqueza para a classe média, por incrível que pareça. Só que uma parada muito estranha aconteceu. Muitas dessas pessoas elas começaram a ver a guerra como uma parada positiva. Ao invés de simplesmente desejar a paz. Intelectuais, né? E jovens que queriam assim uma mudança mais radical na sociedade, eles viam a guerra como uma chance de transformar tudo e trazer um novo começo. Isso mostrava que as pessoas elas estavam começando a duvidar das ideias anteriores sobre progresso, também sobre civilização. Enquanto alguns achavam que a guerra podia trazer mudanças necessárias, outros estavam arrasados, né, por ver as suas esperanças de progresso, de um progresso tranquilo, mais racional, tudo sendo destruído. E bom, depois desse longo resumo, é um capítulo grande, mas com informações muito valiosas, esse foi o resumo do capítulo 7 da Era dos Impérios. Se você curtiu, sobreviveu até o final, coisa pra cacete que eu falei, deixa aquele joinha, se inscreve aí que eu tô sempre postando resumo, questão, né? Dentro do possível. Tô partindo, valeu, falou, até a próxima, estou morrendo de fome e vou comer. Fui.